Querido, nós estamos aí vivendo em momentos difíceis. Nós estamos vivendo em momentos aí que a humanidade está completamente depravada, né? E as pessoas perderam o temor, elas falam de Deus e falam das coisas celestiais como se não tivesse consequência alguma. Na verdade, algumas das pessoas nem acreditam que haverá consequência sobre as coisas que falam. Eles brincam com a imagem de Jesus no carnaval. Irmãos, isso aí me deixa enojado, né? Eu acredito que aos irmãos também, todo aquele que ama o Senhor e a sua palavra, quando vê isso é de partir o coração. E nada me tira da cabeça que as coisas que aconteceram em todo mundo, as desgraças que têm acontecido em todo mundo, é por causa do pecado. Porque desde Adão, quando o homem caiu, as coisas ruins começaram a acontecer. Antes nem espinhos, nem abrolhos, nem plantas mortíferas existiam, né? Eu acredito que todas as coisas ruins foram sendo agregadas por causa da queda. O homem caiu, todas as coisas caíram com ele. Mas quando nós analisamos isso, nós percebemos uma coisa, e ao mesmo tempo que eu percebo uma coisa importante, que é a minha necessidade de atuação, eu vejo também uma responsabilidade, por outro lado, de que se eu não fizer nada, o mundo vai continuar dessa forma. E quando eu digo eu, não estou falando eu, né? Não tenho essa pachorra de achar que eu resolvo alguma coisa sozinho. Mas cada um de nós cristãos fomos incumbidos, né? Obrigatoriamente depois do novo nascimento, de ser tão cheio de Deus e trazer esse preenchimento para as pessoas do mundo, para que o mundo veja a glória de Deus através da minha e da sua vida. Como é que vão conhecer o Senhor Jesus Cristo? Através da pregação do Evangelho. E é claro, o Senhor pode se revelar para qualquer pessoa, como ele se revelou para o apóstolo Paulo, sim. Só que depois que o apóstolo Paulo recebeu a revelação do Senhor, Paulo enviou Ananias, um discípulo de Jesus, né, até a casa onde Paulo estava cego, para que orasse por Paulo e ele recobrasse a vista. Uma pergunta: o Senhor cegou Paulo, né? Ele caiu do cavalo, aquela luz o cegou. O Senhor poderia ter feito assim, e Paulo perdesse as escamas dos olhos. Mas o Senhor quis usar alguém, Ananias, para ir até Paulo e orasse por Paulo e pregasse o evangelho e batizasse Paulo. Por quê? O Senhor Jesus, presta atenção, irmão, isso é muito importante. O nosso Deus Todo-Poderoso quer que eu e você trabalhemos juntos para que as coisas dele sejam realizadas, né? Ele quer que eu e você nos envolvamos para que o evangelho aconteça. O Senhor pode estalar os dedos agora e curar qualquer um dos irmãos que estão aqui. Estou olhando vários nomes aqui agora no nosso chat, né? Facebook e YouTube, tá aqui vários nomes. Alguém que esteja doente, o Senhor poderia estalar os dedos e falar assim: cura aconteça. A palavra do Senhor é poder criativo. Ele poderia fazer. Mas o que o Senhor faz? Lá no livro de 1 Coríntios 14, ele fala sobre os dons espirituais e cita o dom da cura. E ele cita lá em Tiago também sobre a oração da fé, né? Que curará o enfermo. Então, assim, se Deus pode fazer sem falar nada, apenas a sua palavra, não precisa de pedir ninguém, por que ele espera usar alguém que impõe as mãos e cure? Ou pede para a igreja e o presbitério impor as mãos e curar? Ou pede para que a igreja clame, para que todo mundo una a sua fé e receba a cura? Por que o Senhor faz isso se ele já pode fazer sem o nosso envolvimento? Irmãos, analisando essas coisas, nós não conseguimos entender exatamente o plano do Senhor. Mas eu creio que o Senhor, isso é a minha visão, eu creio que o Senhor quer que eu e você venhamos a ter a consciência da importância da nossa comunhão como corpo de Cristo e o tamanho da queda que foi quando o homem pecou e o tamanho da redenção que Jesus veio fazer. Porque o mundo está decaído, mas antes não havia chance de salvação. Porque Deus olha para a terra e não vê um justo sequer. Agora ele olha para o mundo, ele vê Jesus, o seu filho que morreu e derramou o seu sangue pelo mundo. Então, assim, Deus tem para nos dar, ele sabe que nós precisamos, ele sabe que eu e você só teremos se ele nos der, mas ele espera que eu e você dobremos os nossos joelhos e clamamos e pedimos para que ele nos dê aquilo que ele já quer nos dar. Parece confuso? Mas é isso mesmo, o Senhor quer que eu e você busquemos a face dele para que ele nos dê aquilo que ele sabe que nós precisamos. Tem pessoas, irmãos, e eu fui uma dessas, que tinha dificuldade de compreender isso. Por isso orava pouco por algumas coisas, porque achava: não, Deus já sabe o que eu preciso, ele vai me dar. Irmãos, clame. Peça ao Senhor aquilo que ele sabe que você precisa. Clame ao Senhor e implore por aquilo que ele sabe que você precisa. Busque ao Senhor de todo o seu coração.
Lá no livro de Tiago diz que nada tendes porque não pedis. Ponto. Depois do ponto, pedis e não recebeis porque pedis mal para gastar nos vossos próprios interesses. Ou seja, na primeira parte eu não tenho porque eu não peço. Eu devo pedir se eu quiser receber alguma coisa, né? Ah, pastor, mas eu já recebi coisas do Senhor que estava só no meu pensamento. Que bom, maravilha, glória a Deus. Mas quantas vezes você teve que pedir? Irmãos, se Deus quiser nos dar algo que sem a gente pedir, irmãos, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas a ordem normal das coisas é eu e você precisamos, nós pedimos. Agora estamos voltados para o fim dos tempos, onde haverá um julgamento de todo aquele que praticou o pecado, daquele que se distanciou da presença do Senhor, principalmente daqueles que tiveram conhecimento da verdade. E o texto bíblico de hoje está nos dizendo exatamente isso. Ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Esse livro da vida e essas pessoas que não foram encontradas são aqueles que não aceitaram o evangelho da salvação. Porque aqueles que tiveram encontro com Jesus, entregaram as suas vidas a Ele, já estão livres do julgamento. Olha que coisa interessante. Aqueles que buscam ao Senhor não são pelos seus méritos. Aqui está dizendo que serão julgados pelas suas obras, todos os mortos. Mas aqueles que buscaram Jesus não vão ser julgados pelas suas obras, mas pelas obras de Jesus. Basta que eu esteja nele, porque assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora eu estou em Cristo. Agora eu tenho uma nova vida em Cristo. Por isso, já não resta mais sacrifício para os nossos pecados. Por isso eu preciso me envolver tão poderosamente com a palavra de Deus que nada vai me afastar do Deus Todo-Poderoso e da minha comunhão com Ele. Eu te pergunto, você acha que Jesus está próximo? Mas e a sua preparação para essa proximidade? Como é que está o seu alinhamento com Deus? Irmãos, eu preciso me perguntar isso todos os dias. Se Ele volta hoje, tem pontas que eu preciso dar nó? Tem lugares que eu preciso ir que eu não fui? Tem pessoas que eu preciso pedir perdão e eu não pedi? Tem situações que eu deveria ter resolvido e não resolvi? Irmãos, não deixe nada para amanhã, não deixe nada para depois, resolva as pendengas todas agora. Porque Jesus está próximo e Ele vai julgar o mundo. E se eu e você que conhecemos a Cristo fomos restaurados por Ele, agora eu vou viver da forma que eu quero? Agindo do jeito que eu quero? E nós que somos líderes e vendo as coisas acontecerem ao nosso redor dentro da igreja, precisamos falar ou seremos cobrados exatamente por aquilo que nós não falamos. Às vezes nós analisamos, irmãos, como líder eu avalio tantas coisas. Às vezes nós pensamos na pessoa, e está certo, nós temos que preocupar com as almas, mas antes das almas vem a vontade do Pai. E às vezes nós, em detrimento da vontade do Pai, nós facilitamos a vida das almas para que elas continuem na igreja e deixamos de falar aquilo que é necessário. Deixamos de cobrar aquilo que é essencial. Irmãos, isso não está certo. Porque no dia que eu estiver diante do trono de Deus, eu serei lembrado, eu lembrarei de todas as coisas que eu deixei de fazer por falta de zelo. Eu não quero correr esse risco. Eu quero me envolver tanto com Deus que o amor pelas pessoas será algo tão natural, mas da mesma forma a clareza e a pureza do Evangelho vai ser algo tão natural que eu não vou temer nada nesse mundo, não importa quem seja a pessoa, de falar a verdade em amor. Mas devemos sempre lembrar, em amor. Então assim, você que está ouvindo agora, conhece alguém que está no erro, que está no pecado? Ainda que você corra o risco de perder a amizade dessa pessoa, de perder um membro da sua igreja, não deixe de falar a verdade. Porque a única coisa que vai nos manter de pé é viver a verdade de Cristo em nossas vidas. E só pode haver transformação no coração, meus queridos, se houver mudança de atitude. Não adianta só achar que a mensagem foi linda, poderosa, os louvores tocaram, se não houver uma mudança interna. Eu preciso mudar aquilo que eu fazia e fazer de forma diferente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e aquilo que eu não consegui transmitir em palavras, né? O Espírito Santo complemente no coração de cada um. Em nome de Jesus.